Cerca de 3 anos e meio, mais ou menos, quando eu fui responsável por dar uma aula no curso de Introdução ao Pensamento Teosófico, sobre o corpo físico e o corpo etérico, a parte densa e a parte etérica, eu comecei a ler mais sobre prana. E eu achei muito fascinante o assunto, embora eu tivesse já lido alguma coisa, mas quando a gente vai dar uma palestra, a gente precisa prestar mais atenção. E aí começou a me interessar muito. Durante o curso, não deu como eu desenvolver esse material, mas à medida que eu fui passando o tempo, eu fui juntando outro material e fui me interessando em saber um pouquinho mais. Agora, com essa chance das palestras pelo Zoom, eu achei que, opa, aí está um momento legal. Para mim, todo conhecimento que a gente adquire, se a gente puder botar ele na prática, ou realmente usar ele para melhorar a nossa condição de vida, para melhorar as nossas escolhas, mais legal vai ser. E o prana, com certeza, é um assunto que é bastante profundo, mas ele também pode ser bastante prático para a vida da gente. Eu coloquei o título Prana, Fonte da Vitalidade, embora ele não esteja exatamente adequado, uma vez que o prana não é a fonte, mas é a própria vitalidade. Mas se a gente pensar que o prana, ele no momento que nós adquirimos ele, nós realmente ficamos muito mais conectados, ou muito mais vivos, ou muito mais vitalizados, ele também é uma fonte de vitalidade para a gente. Prana, depois vai aparecer mais adiante, mas é tudo que rodeia, tudo que nos faz estar manifestados nesse plano, nessa realidade e ter as experiências que nós temos. Esse livro aqui, que eu tirei um pouco do material, ele é riquíssimo em dicas de como trabalhar o prana e como passar o prana no sentido de ajudar as pessoas a se curarem ou se harmonizarem. De acordo com ele, prana é a energia vital do universo. Os seres estão vivos devido ao prana. As tradições apresentam nomes diversos para o prana: força vital, ki, chi, orgônio e simplesmente energia. Também essência da vida universal e átomo-vida. No glossário teosófico, Blavatsky coloca o prana, uma palavra sânscrita, como princípio vital, alento de vida. E aqui tem uma divergência entre se é o terceiro princípio ou o segundo, na Constituição Centenária do nome. É a vitalidade, a força vital, a vida que impregna todo o corpo vivo do homem. A energia ou potência ativa que produz todos os fenômenos vitais. O alento, a vida do corpo, é uma parte da vida ou do alento universal. A vida universal, onipresente, eterna, indestrutível, e a porção dessa vida universal individualizada ou assimilada ao nosso corpo é aquela que se designa pelo nome de prana. Annie Besant também coloca que todos os universos, todos os mundos, todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais, todas as moléculas e átomos, tudo que é, tudo que existe está submerso num grande oceano de vida. Vida eterna, vida infinita, vida insuscetível de aumento ou diminuição. O universo é apenas vida manifestada, vida tornada objetiva, vida diferenciada. Por isso, cada organismo, quer seja diminuto como uma molécula, quer seja vasto como o universo, pode considerar-se no trabalho constante de apropriação de uma parte dessa vida universal. E aí tem um exemplo que tanto a Blavatsky como a Besant coloca, que é: imaginemos uma esponja viva desdobrando-se na massa de água que a banha, envolve e impregna, preenchendo todos os seus poros e circulando por seu interior. Nesse caso, podemos considerar, por um lado, o oceano que a circunda, mantendo-se fora dela, e por outra, a pequena parte do oceano que a esponja absorve, dela se apropriando. Ou seja, a esponja está imersa nesse oceano ou nesse prana. Blavatsky coloca que prana, princípio ou vida, estritamente falando, é a força radiante ou energia de Atman, considerada como a vida universal e eu único. Seu aspecto inferior, ou dizendo melhor, mais físico em seus efeitos, que é seu aspecto manifestado. Prana ou vida interpenetra o ser inteiro do universo objetivo,
e é chamado princípio somente porque é um fator indispensável em um Deus ex machina do homem vivo, ou seja, alguma coisa quase mágica para que o homem se manifeste. Se a gente tira o prana do homem, não existe mais homem, existem várias partes que já não estão mais vivas. É a primeira coisa que a gente perde quando, aliás, quando o prana se vai à morte, né? Existe uma antiga história acerca do prana no Prashna Upanishad. Um grupo de busca espiritual procurou um mestre que os ajudasse a atingir a sabedoria suprema. Para responder às suas perguntas, o professor exigiu que eles permanecessem por 1 ano em meditação e em celibato. Agiu dessa forma para que eles pudessem adquirir controle sobre os próprios sentidos, e eles concordaram. Depois de passado 1 ano, um deles perguntou: do que nascem todos os seres humanos? O mestre respondeu que a consciência, buscando a diversão, criou os opostos, matéria e energia, com a ideia de que essas duas coisas produziriam todos os seres. O prana, a energia, é representado pelo Sol, e a matéria, representada pela Lua. Esses opostos, energia e matéria, criaram juntos o universo. Os estudantes fizeram outra pergunta: quantas divindades amparam uma pessoa e qual delas é a principal e mais gloriosa? Eis a resposta do professor: quantas divindades, impulsos inteligentes, controlam o corpo e qual a principal dessas? As divindades responderam todas ao mesmo tempo. O espaço disse: eu sou a principal. E o mesmo disseram o ar, o fogo, a água e a terra. As funções da fala, da mente, da visão, da sensação e da audição. Cada uma delas alegava ser a responsável por manter a integridade do corpo e por permitir que ele funcionasse. O chefe Prana disse a essas divindades: não se iludam, sou eu quem não permite que o corpo se desintegre. As outras divindades estavam descrentes. Notando essa atitude, o chefe Prana começou a estender-se acima do corpo. De imediato, todos os outros o acompanharam. Em seguida, o Prana permaneceu tranquilo e todas as outras divindades ficaram tranquilas. Percebendo a realidade, todas as divindades começaram a louvar o Prana como seu chefe. A verdade é que, assim como os raios da roda de uma carroça se fixam no centro da roda, tudo gira em torno do prana. O mestre então ampliou essa ideia. O prana reside com os órgãos e mantém o corpo numa unidade. O prana é adorado como aquele que cria, destrói e preserva todo o universo. Ele aparece como o sol, a chuva, o fogo, o ar, uma força que controla todo o mundo e os céus. O prana é louvado como a entidade que a tudo permeia e como o Senhor de todas as criaturas. Mais uma vez, um estudante perguntou: de onde vem esse prana? Como ele penetra no corpo e como ele sustenta o mundo psíquico? O mestre respondeu: o prana vem do eu, da consciência pura. Ele é atraído para o corpo pela mente e se divide em 5 forças que governam o corpo. O prana funciona como um rei e distribui o trabalho entre seus ministros. Nesse caso, cada um dos 5 pranas controla uma região do corpo. Então, vamos começar a estudar e entender melhor o que esse mestre está querendo dizer. Lembrando que nós temos uma constituição humana dividida em 7 corpos, então essa é uma das formas de representar, sendo que os corpos da personalidade são o físico, o etérico e o mental, aí tem o emocional também. Essa é uma outra representação do Taimni, em que coloca os corpos da personalidade, sendo que o físico está dividido em físico denso e físico etérico, o astral, o mental inferior, e aí depois, a nível da individualidade, o mental superior, e assim por diante. Eu não estou falando de tudo, porque a gente vai focar na parte do corpo etérico. Essa é uma outra representação também, em que o corpo mais denso está no centro, e quanto mais sutil são os corpos, mais eles ocupam espaço. Uma outra representação. Mas vamos tentar entender o que é esse corpo etérico. O duplo etérico, como é chamado,
É etérico porque esses 4 graus de matéria mais sutil são denominados éter, e duplo porque esse veículo mais sutil é a exata contraparta do corpo físico denso, ainda que se projete fora do corpo físico cerca de 8 centímetros para todos os lados. Aqui a gente tem uma foto não, um desenho, mas ele representa essa parte vermelha, obviamente, o espaço que o corpo etérico ocupa. Dependendo, claro, da vitalidade do ser, pode ser maior ou pode ser menor. O corpo etérico é, na realidade, uma rede de delgados canais que são as partes componentes de um fino cordão entrelaçado, uma porção do qual é o elo magnético que une o corpo físico ao astral e que é rompido depois que o corpo etérico se retira do corpo físico na hora da morte. O cordão prateado é desatado, como diz a Bíblia, e essa é a origem da lenda da irmã fatal que corta o fio da vida com a temida tesoura. Embora eu tenha colocado os desenhos da Disney, né, do desenho animado do Hércules, pela descrição da mitologia das moiras, né, eu diria que é o mais fidedigno com que a mitologia coloca, delas dividirem um olho só, e de que uma é responsável por tecer o fio da vida, a segunda por mantê-lo e a terceira por cortá-lo. Essa citação da Bíblia está no Eclesiastes e diz o seguinte: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. São várias etapas dos nossos corpos quando existe a morte. Mas, como eu disse, o corpo físico ele é dividido em denso e etérico. E assim como nós temos 7 planos ou 7 corpos, nós também temos, cada corpo tem 7 subplanos. Então, o corpo físico denso é composto do sólido, do líquido e gasoso. E o corpo etérico é do superetérico, subatômico e atômico. O quarto subplano, ele está entre os dois. Ele faz a ligação dos dois corpos para que haja essa comunicação super importante no processo da vida. É o veículo pelo qual fluem as correntes vitais que mantêm vivo o corpo e serve de ponte para transferir as ondulações do pensamento e a emoção do corpo astral ao corpo físico denso. Sem tal ponte intermediária, não poderia o ego utilizar as células do seu cérebro. Então, embora a gente sinta, aparentemente, quando a gente toca alguma coisa com as mãos, na verdade, a sensação vem do nosso corpo etérico. E os comandos todos que acontecem, ou as emoções que a gente passa para o corpo, tipo chorar, são resultado dessa ligação do corpo etérico com os nossos corpos emocional e mental. A tela etérica, essa que se localiza no quarto subplano, aquela que liga tanto o corpo denso como o corpo etérico, então, chakras astrais e etéricos estão em íntima correspondência, mas entre eles, interpenetrando-os de maneira difícil de escrever, há uma cobertura ou tela de textura compacta, constituída por uma camada de átomos físicos ou térmicos muito comprimidos e banhados por uma especial modalidade de energia vital. Então, entre esses dois corpos, físico denso e físico etérico, existe esse quarto subplano, onde existe essa tela etérica, e ela é responsável por filtrar o que o corpo etérico está recebendo, não só do corpo mental, do corpo espiritual, mas de toda e qualquer energia que o rodeia. Essa tela faz com que nós diminuamos a nossa sensibilidade a toda e qualquer energia que a gente não tem condições de trabalhar ou elaborar. Então, embora ela diminua a nossa capacidade sensitiva ou sensível, ela também nos protege do que nós, como eu disse antes, não temos ainda condições de lidar. À medida que a gente vai evoluindo ou maturando, o nosso ser vai tendo mais capacidade de lidar e a tela vai também se diluindo ou permitindo maior passagem.
A vida divina, que normalmente desce do corpo astral ao físico, está sintonizada de modo a passar pela tela com toda facilidade, mas essa tela constitui uma barreira intransponível para as demais modalidades de energia, que não podem utilizar a matéria atômica dos planos físicos e astral, e assim ela é um instrumento natural para impedir a prematura comunicação entre os planos, o que seria irremediavelmente prejudicial. Contudo, certos alcaloides e bebidas, sobretudo o álcool e os narcóticos, inclusive o tabaco, contêm substâncias que, ao se decomporem, se volatilizam. Algumas delas passam do plano físico para o astral através dos chakras, em direção oposta ao normal, ou seja, em vez das energias passarem do etérico para o físico denso, o nosso corpo físico acaba eliminando essas toxinas que a gente absorveu, passam novamente para essa tela e geram justamente essa deteriorização desse espaço dessa tela protetora. O que gera, obviamente, desequilíbrio emocional, gera problemas que podem mais adiante ocorrer em doenças e assim por diante. As substâncias volatizadas queimam a tela e, com isso, abrem a porta a toda classe de energias bastardas e influências malignas. Em segundo lugar, tais substâncias volatizadas, ao passarem pelo átomo físico térreo, endurecem e impedem suas pulsações, de modo que já não podem vitalizar a especial energia que os entrelaça, resultando disso algo que, assim como uma ossificação da tela, intercepta as comunicações entre um plano e outro. Por que eu estou entrando nesses detalhes? Porque o prana, ele passa por essa tela se ela está legal. Se ela não está legal, a gente já começa a ter dificuldade de absorver essa vitalidade que o prana propicia. Então, se eu não tiver saudável ou equilibrado, harmonizado, ou tiver tido alguma problema emocional que gerou esse desgaste na tela, ou o consumo de qualquer substância que prejudicou, eu só por aí eu já começo a diminuir a minha capacidade de absorção de vitalidade. E, obviamente, todo o resultado que gera nisso. Uma das formas que se descobriu por meados de 1936 é como fotografar o corpo etérico. Quem descobriu esse processo foi o Seiyon e a sua esposa Valentina, e a gente conhece hoje como foto Kirlian, embora, pelo que eu pesquisei, o nome correto seria Kirliangrafia. Então, novidades para mim também. O que a foto Kirlian ou Kirliangrafia mostra? Ela mostra como está o nosso corpo etérico, e se ele está parelho ou legal, harmonizado, como essas duas primeiras fotos, a pessoa está saudável. No entanto, se ela começa a ter alguma dificuldade, começam a surgir falhas em toda essa linha. Isso aqui é simplesmente a ponta do dedo que é fotografada e todas as linhas que saem, que é o corpo etérico, além do corpo físico aparecendo, físico Deus. Então, aqui a gente já vê também outro corpo etérico bastante comprometido e esse aqui bem mais. Uma das funções do corpo etérico é servir de veículo do prana, a energia especializada que, em suas várias modalidades, conserva e regula as atividades do corpo físico. Essa energia é obtida do Sol, separada em seus componentes pelo chakra, situado próximo ao baço, de onde as diferentes correntes de prana são levadas às diferentes partes do corpo, através de canais bem definidos para o seu trabalho especializado nessas partes. A gente já vai ver assim com detalhes. Essa vitalidade que é obtida do Sol, especializada para o uso pelo duplo etérico, é a fonte de todas as forças vitais necessárias à manutenção do corpo físico, e a ciência erra quando encara o alimento como essa fonte, e nessa suposição cria uma ciência falha de nutrição e medicina. E é muito interessante como a gente começa a entender o prana, ver que, na verdade, o que a gente absorve do alimento, basicamente, é o prana contido nesse alimento. Então, a gente começa a entender, opa, se esse alimento tem muito mais prana, ele parece muito mais interessante do que alguns que realmente estão totalmente mortos, né?
mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Alimentos e bebidas são necessários ao corpo físico para reparar os tecidos, produzir calor e em algumas outras finalidades, mas não para suprir vitalidade. É muito comum quando a gente está desvitalizado, cansado ou baixo astral, alguma coisa assim, a gente atacar a comida, que a gente relaciona inconscientemente a comida como essa vai prover a nossa vitalidade de novo. No entanto, muitas vezes, se a gente for pegar um sol, a gente ganha muito mais com vitalidade do que se a gente entrar na comida. Como é que se forma o prana? O prana solar é o fluido vital e magnético irradiado pelo Sol e transmitido ao corpo etérico humano pela intermediação de certas entidades dévicas de ordem elevadas e de cor dourada. O fluido passa através de seus corpos e é emitido como poderosas radiações. Essas douradas entidades prânicas estão no ar acima de nós, especialmente ativas em parte do mundo tropical, onde o ar é puro e seco, e os raios do sol são reconhecidamente benéficos. Então, obviamente, quanto mais sol estiver, ou seja, ou nos trópicos, ou no Equador, ou no verão, ou, obviamente, durante o dia, né, principalmente em locais mais secos e ensolarados, como diz ali, há uma maior produção de prana. Durante a noite, ou dias nublados, ou dias em que tem menor incidência de sol, como é no inverno, a produção é bem menor e a gente vê naturalmente que as pessoas ficam mais introspectivas, muitas vezes mais desvitalizadas, muitas vezes com possibilidade, inclusive, de depressão ou até de doenças, inclusive gripe, essas coisas, porque a gente começa o fator imunidade, que é provido pela vitamina D, né, do sol, ela baixa e a gente tem menos capacidade saudável de reação. O Geoffrey Hodgson fala dessas entidades dévicas no livro O Reino dos Deuses, embora ele não diga que é dourada, ele fala como alaranjada. Esse é um dos muitos tipos de sílfios não individualizados que são comumente vistos acima da Terra. Movem-se rapidamente com brilhante aura interior, fluindo sob forma de lindas asas localizadas atrás e acima dele. Estendem-se além da forma e da aura, aqui retratadas, interpenetrando-as estão as radiações mais tênues, mostradas na lâmina, características de todos os membros das hostes angelicais. São geralmente ovoides, compostos de muitas tonalidades, e estendem-se diversas jardas por todos os lados da linda forma interna. O silfo alaranjado está possivelmente associado com a vida-força solar, ou prana, da qual a atmosfera está carregada e que constitui a vitalidade de todas as formas orgânicas. O tamanho da figura central do sílfio é de cerca de 5 pés. É interessante porque no outro livro que eu citei, é o mestre Djwhal Khul falando sobre essa entidade, e aqui a gente tem o Geoffrey Hodgson. O Geoffrey Hodgson era um clarividente, e ele observava todas essas entidades através dessa visão clarividente que ele tinha, e ele tentava interpretar o que cada uma era. Então, a gente tem aqui duas opiniões diferentes sobre a mesma entidade, aparentemente. O prana que emana do Sol penetra em alguns dos átomos físicos utérrimos que flutuam inumeráveis na atmosfera da Terra. Essa força prânica penetra no átomo físico, porém não o faz por fora. Ela provém de uma dimensão superior à quarta. Para o clarividente, ela dá a impressão de brotar do interior do átomo. Na época do Arthur Powell e na época da pesquisa do Leadbeater e Danny Bezan, eles pesquisaram toda essa composição e chegaram através também dessa visão clarividente, de um átomo utérrimo, descreveram esse átomo no livro do Química Oculta e desenharam ele. Aqui a gente tem uma visão quase bidimensional, né? E aqui, mais adiante, obviamente com o computador, fizeram um desenho do átomo utérrimo já em 3D. Então, a gente tem um outro desenho, uma outra visão dele,
mas esse processo é o mesmo desenho, quer dizer, é o mesmo átomo térrimo. Assim, duas forças penetram um átomo pelo interior. Antes que eu me esqueça, esse coraçãozinho cor-de-rosa, aqui que parece uma coisa romântica que entrou na história, na verdade é o desenho que o Arthur Powell simplifica o átomo térrimo. Então, na verdade, em 2D ele parece uma espécie de coração, e a cor-de-rosa é como o Leadbeater, ao fazer essa pesquisa, visualizou esse átomo na cor cor-de-rosa. Então, ficou parecendo assim um coração romântico, mas o objetivo é de explicar o que é esse átomo térrimo. Então, essas duas forças penetram o átomo pelo interior. A força de vontade do Logos mantém a forma própria do átomo, e a força prânica. É importante notar que o prana provém do segundo aspecto da divindade solar, enquanto a força de vontade emana do terceiro aspecto. A gente tem o prana vindo do aspecto amor, sabedoria. Inclusive, se a gente for pensar em curas feitas através do mesmerismo ou do envio de energia pelas mãos para as pessoas trabalhando essa questão de energia, eles colocam muito que essa energia parte do coração da pessoa, vem pelas mãos e depois é colocada nos outros. Então, há uma relação com essa questão do coração, com esse amor, sabedoria interno que pulsa dentro da gente. A energia prânica emana do Sol, penetra em certos átomos de nossa atmosfera e torna-os luminosos. Tais átomos dotados dessa vida adicional possuem uma sextupla potência de atração, incorporando imediatamente 6 outros átomos ao seu redor. Ficam dispostos de forma particular, que dá lugar, segundo a expressão da química oculta, a um hipermeta protoelemento, ou combinação de matéria no subplano subatômico. Então, eles, Leadbeater e Annie Besant, observaram esse átomo hipermeta protoelemento e chamaram de glóbulo de vitalidade. Essas 7 cores que compõem o glóbulo de vitalidade vão ser importantes, porque cada átomo térrimo desse glóbulo de vitalidade tem uma particularidade que depois vai ser absorvida de forma diferente no nosso corpo. Depois de carregado, o glóbulo de vitalidade torna-se um elemento subatômico e não parece sujeito a nenhuma diminuição ou modificação, enquanto não for absorvido por algum ser vivo. Aqui é muito importante entender essas particularidades. Embora o átomo surja sempre igual, assim que ele é absorvido por qualquer ser vivo, ele cria, ou ele adota, ou modifica e se adapta àquele ser vivo. Então, aquele prana vai ter uma característica que foi modificada ou adaptada para aquele ser. Então, a gente pensa assim, qualquer tipo de alimento que a gente absorve aquele prana vem com as qualidades daquele alimento que a gente absorve também. Além desse prana que a gente absorve do sol e do ar, que eu vou falar mais adiante, a gente também tem o prana que a gente absorve dos alimentos. E aí, conforme a qualidade do alimento, esse prana pode ter uma vibração mais baixa ou mais alta. Existe na unidade humana 3 triângulos. Na cabeça, o triângulo tem 3 centros principais, que se formam com a glândula pineal, a glândula pituitária e o centro maior do alto, que é o nosso chakra, bem acima da cabeça. Esse é um dos triângulos. O segundo triângulo, chamado de triângulo de prana, fica entre os omoplatas, um dos pontos, o outro ponto é acima do diafragma e o terceiro, o baço. E o terceiro triângulo fica na base da coluna, que são os 3 inferiores. Um é o ponto no final da coluna vertebral e os outros 2 principais órgãos sexuais do homem e da mulher. Ele não fala muito especificamente desse terceiro triângulo, o de Valcool, até porque ele coloca que as pessoas mais desenvolvidas vão utilizar muito mais esses 2 triângulos superiores do que esse triângulo inferior. Esses triângulos, eles ficam no corpo etérico,
Então, deixa eu tentar mostrar para vocês mais assim. Esse triângulo do prana, então, estão aqui os 3 pontos, né? O alto do omoplata, a parte de cima do diafragma e o baço. No processo de assimilação é levado a efeito nesse triângulo, e o prana que entra em cada centro circula 3 vezes ao redor do triângulo, antes de ser transmitido a todas as partes do veículo etérico e daí para o corpo físico denso. Então, imagine, eu estou tomando sol, né? O sol está acima da minha cabeça, ele entra pela minha cabeça e principalmente também pelos meus ombros. Ele circula esse meu corpo etérico através desse triângulo durante 3 vezes. E depois, sim, ele vai, então, entrar no chakra do baço, que é o centro etérico, o órgão físico denso. O prana, que é calor radiador ativo, varia em vibração e qualidade de acordo com a entidade receptora, que é o que eu coloquei antes. O homem passa o prana através do seu veículo etérico, colore com sua própria qualidade peculiar, então transmite às vidas menores que compõem o seu pequeno sistema. Na verdade, o nosso corpo físico denso é composto de uma série de bactérias, quer dizer, tem toda uma microbiota no nosso corpo, e todas elas são alimentadas também por esse prana. Obviamente, com o colorido do nosso próprio corpo etérico. O chakra esplênico, que é esse chakra do baço, sua função é especializar, subdividir, difundir a vitalidade de diamante do sol. Tem 6 pétalas ou ondulações de diversas cores e é muito radiante, pois fulge como o sol. Em cada uma das 6 subdivisões da roda predomina a cor de uma das modalidades da energia vital. Essas cores são vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul e violácea. Isso é as mesmas cores do aspecto solar, menos o índigo ou anil. Lembrando que essas cores, com exceção do átomo térrimo rosa, são todas as cores desse átomo de vitalidade. E no centro desse chakra esplênico tem a cor rosa. Para quem não sabe onde fica localizado o baço, aqui tem o desenho de onde ele fica. Fica abaixo do diafragma e do nosso lado esquerdo. Quando o glóbulo de vitalidade cintila na atmosfera, é de brilho quase incolor e refulge com luz branca ou ligeiramente dourada. Mas quando entra no vórtice do chakra esplênico, se decompõe e quebra em raios de diversas cores, quando não com a mesma gradação ou gama dos raios do espectro solar. Então, imaginem todos aqueles coraçõezinhos ou átomos ultérrimos, quando eles estavam unidos, eram um átomo de vitalidade. Quando eles chegam dentro do vórtice desse chakra, eles se dividem novamente em 7 átomos ultérrimos. Os átomos componentes do glóbulo de vitalidade voltejam impelidos pelo vórtice do chakra, e cada raio deste prende um daqueles, de modo que o átomo amarelo fica preso no raio do chakra, o verde em outro, e assim sucessivamente, enquanto que o 7º átomo desaparece absorvido pelo centro do vórtice, semelhante ao cubo de uma roda. Eu, que não sabia o que era o cubo de uma roda, e acredito que algumas pessoas também não sabem, botei a figurinha ali do lado esquerdo. Para mim, não parece exatamente um cubo, mas, de acordo com a explicação do Leadbeater, faz sentido. Então, todos os átomos utérrimos, com exceção do rosa, entram cada um em um vórtice, sendo que o rosa entra bem no centro, que, lembrando, é aquele primeiro rosa que fez unir todos os outros átomos utérrimos. Os átomos utérrimos rosa forte são engolfados no centro ou vórtice do próprio chakra esplênico, onde são distribuídos para todo o sistema nervoso. Esses átomos são os átomos originais que primeiramente atraíram os 6 outros para formar o globo de vitalidade. Esses átomos são certamente a vida do sistema nervoso. E essa variedade de prana que o indivíduo pode lançar no outro. Ou seja, quando eu faço um passe energético, que vem essa energia do meu coração, eu estou passando esse prana, ou esses átomos utérrimos, cor-de-rosa para a pessoa. Se os nervos não recebem abundância esse prana rosa,
tornam-se sensíveis e extremamente irritáveis. Embora existam 7 diferentes variedades de prana, há, todavia, apenas 5 principais, como são descritos em alguns livros hindus, pois após a saída do chakra esplênico, o azul e o violeta unem-se numa corrente única, e o alaranjado e o vermelho carregados se fundem em uma outra corrente. Então, desses 7, sobram 5 correntes, com 5 cores diferentes, e entram, então, dentro do nosso corpo. Aqui tem um desenho do Leadbeater, como ele viu de forma clarividente os chakras. E é interessante porque a gente está muito acostumado a ver os chakras todos alinhados nos desenhos, e, no entanto, Leadbeater colocou que o esplênico ou do baço é levemente à direita e o cardíaco também é um pouquinho à direita. Tá? Aqui é uma dúvida, porque alguns dizem que o esplênico é o segundo, outros colocam o esplênico como o terceiro. Eu não vou discutir isso, porque eu também não sei, mas, de qualquer forma, para vocês saberem que tem essa divergência. Bom, aqui eu vou colocar como entram esses 5 raios e para onde eles se dirigem no nosso corpo. O raio violeta azulado dirige-se para a garganta, onde parece separar-se, de modo que o azul pálido passa pelo chakra laríngeo e o aviva, enquanto que o violeta e o azul escuro prosseguem para o cérebro, em cujas partes inferior e central fica o azul escuro, seguindo o violeta até a parte superior, para vigorizar o chakra coronário e difundir-se pelos 960 raios desse chakra. Então, a gente tem essa viagem que eles vão passando desde o esplênico, vão subindo, até chegar lá em cima. O raio verde inunda o abdômen e, conquanto se centralize principalmente no plexo solar, vivifica o fígado, os rins, os intestinos e todo o aparelho digestivo em geral. Então, tem aquele saindo e trabalhando com o umbilical. O raio amarelo dirige-se para o coração e, depois de efetuada ali a sua obra, uma porção passa para o cérebro e o satura, difundindo-se pelos 12 raios do centro do chakra coronário. Então, o amarelo sai do baço, sobe ao coração e depois sobe lá para cima. Sobe para cima é pleonasmo, mas vocês entenderam. O raio rosa circula por todo o corpo, ao longo dos nervos, e é evidentemente a vitalidade do sistema nervoso. O indivíduo pode infundi-la a outro que a tenha deficiente. Mesmo sem querer, muitas vezes a gente passa, a pessoa que está sobrecarregada de vitalidade, o corpo elimina esse excesso e quem está em volta acaba absorvendo também. Já o raio laranja penetra pelo chakra fundamental, de onde vai para órgãos genitais, com os quais está intimamente relacionada uma parte de seu funcionamento. Esse raio não só contém as cores alaranjada e vermelha, mas também algo púrpura intenso, como se o espectro solar desse a volta em círculos e as cores começassem de novo em mais baixa escala. Então, o raio passa aqui e desce para o chakra raiz ou fundamental. Isso gera os 5 vayus prânicos. Vayu quer dizer vento. Então, a gente tem o prana vayu, nesse movimento aqui, o apana, aqui embaixo, o samana, o udana e o vyana, que a gente vai explicar um pouquinho mais agora para vocês. O prana vayu se localiza no peito e trabalha com o sistema respiratório. Ele está relacionado com o coração, com o raio de vitalidade amarelo e com o chakra cardíaco. Ele é responsável por absorver informações sensórias das emoções e o aumento da respiração pode aumentar a sua assimilação. Muitas vezes nós temos o hábito, principalmente na correria ou através da tensão, de fazer uma respiração muito superficial. A gente acaba absorvendo pouco do oxigênio e, com isso, a absorção desse prana vayu, ela fica reduzida. A nível mental, propicia habilidades de multitarefas, força mental e estabilidade emocional.
Os 5 sentidos são comparados em textos de yoga a 5 cavalos, que são possíveis de refrear através do trabalho da alma, que utiliza o pranavayu para isso. Sua falta pode gerar doenças como baixa temperatura corporal, febre, infecções no peito, bronquite e baixa energia. É muito normal nessa correria, como eu disse, a gente respirar pouco, e tudo isso vai gerando uma falta de vitalidade. Quando a gente consegue respirar fundo, usar essa respiração diafragmática, encher o peito de ar, todo o nosso corpo se oxigena de uma forma muito mais profunda. Mesmo que nessa hematose ou nessa troca gasosa que acontece, que o pulmão se enche, passa esse oxigênio para os alvéolos, que depois trocam o oxigênio nos glóbulos vermelhos pelo CO2, o gás carbônico, que depois é eliminado. Toda essa troca feita, ela acontece mesmo que a gente respire pouco, né? Mesmo que seja que ele acontece nos primeiros momentos da respiração. No entanto, se a gente puder fazer uma respiração muito mais profunda, muito mais oxigênio vai entrar na corrente sanguínea. Isso estou falando fisiologicamente, mas também muito mais prana também vai entrar. O que eu estou querendo colocar aqui? A gente recebe o prana do sol, mas também o tempo inteiro a gente recebe o prana do oxigênio. Uma das pesquisas do Leadbeater, como eu coloquei nesse Química Oculta, ele pesquisa a constituição do oxigênio. Então, o que ele coloca aqui? Nos tratados hindus, a palavra prana costuma significar também alimento. Talvez porque ao respirar, absorvemos igualmente glóbulos de vitalidade. O principal objetivo da respiração é inalar oxigênio do ar, que passa aos pulmões, e expelir o nitrogênio com o qual essa misturado na atmosfera. O glóbulo de vitalidade é o principal constituinte do átomo de oxigênio. Nesse livro dos chakras, ele dá uma explicação super detalhada dessa pesquisa que ele fez juntamente com Annie Besant, da composição ou constituição do oxigênio, que ele disse que foi um dos mais difíceis para serem pesquisados, porque ele tinha toda uma instabilidade diferente dos outros, do nitrogênio e esqueci o outro gás. Mas ele coloca a pesquisa, então, a nível gasoso. Essa é a visão que ele teve. Lembram dos suplanos, né? Então, aqui está o físico, o líquido e o gasoso. Então, ele está pesquisando o átomo de oxigênio, aliás, a molécula de oxigênio. E nessa pesquisa, então, isso é uma visão de que os físicos já têm. Mas aí ele entrou um pouquinho mais fundo, ele entrou no suplano etérico. E ele já visualizou o átomo de oxigênio dessa forma. Aí ele foi mais longe, no superetérico, já teve uma visão um pouquinho diferente. Quando ele entrou no subatômico, olha o que ele encontrou aqui, o átomo de vitalidade, compondo o oxigênio, a molécula de oxigênio, ou seja, em toda molécula de oxigênio existe esse átomo de vitalidade, que é indispensável para o nosso ser. Imagine uma respiração muito mais profunda, o quanto de prana nós vitalizamos o nosso eu, o quanto isso é saudável para o nosso ser. Existem algumas técnicas, uma delas é o pranayama, a Blavatsky descreve que é o domínio, restrição e regulação do alento na prática do yoga. É um dos exercícios preparatórios do yoga superior e consta de 3 partes, que é o puruka, se é que essa é a pronúncia, inspiração prolongada, retendo em seguida tanto quanto possível o ar no corpo. O rechaka, expiração prolongada até deixar tanto quanto possível os pulmões vazios. E kumbhaka, suspensão de ambos os movimentos respiratórios. O exercício de pranayama, devidamente praticado sob a direção de uma pessoa habilitada, é altamente benéfico, uma vez que é uma das partes preliminares do verdadeiro Raja Yoga, através do qual todas as energias vitais são dominadas e todas elas se submetem ao eu superior. Ela reconhece que sim, é uma prática super saudável para elevação da energia,
No entanto, na Doutrina Secreta, no volume 6, ela coloca um cuidado muito grande em relação a isso. Ela diz que a ciência da Hatha Yoga tem como ponto de partida a supressão da respiração, ou pranayama, exercício que os nossos mestres são unânimes em contraindicar. Que é pranayama? Em sua tradução literal, a palavra significa morte do sopro vital, mas tais práticas só podem conduzir à magia negra e à mediunidade. E eu não sei se eu entendi direito, mas eu imagino que quando a gente começa a suprir a vitalidade do nosso corpo, é possível sim que essa tela etérica comece a ficar prejudicada e que com isso, como eu comentei, aumente a mediunidade. Mas se a gente não está no nível legal de evolução, isso vai ser um problema sério para o nosso desenvolvimento. Inclusive, ela continua. Vários chelas que conhecemos pessoalmente na Índia se dedicaram à Hatha Yoga, apesar das nossas advertências. 2 deles ficaram tuberculosos e um morreu. Alguns quase chegaram a ficar idiotas. Outro suicidou. E outro ainda se tornou um tantrista, ou magro negro. Mas esse, e aí tem o lado meio sarcástico da Blavatsky, que felizmente teve sua carreira logo interrompida pela morte. Então, eu imagino que pode ser uma respiração super importante para toda uma evolução, mas a maioria das pessoas não está pronta. Então, eu diria assim, não brinquem com isso, pelo menos é o que a Blavatsky coloca. O segundo prana é o Samana Vayu, o abdômen. Ele parte do sistema digestório. Ele está localizado no umbigo, é o raio da vitalidade verde e está estimulando o chakra umbilical, responsável por absorver os nutrientes dos alimentos. O prana é recebido e convertido em energia, tendo um movimento circular padrão que vai dentro do corpo físico. No nível mental, trabalha no processamento de informações e assimilação, que é essencial, ajuda a acalmar sua mente. No Yoga Sutra de Patanjali, afirma que quem domina Samana Vayu tem uma aura ao redor do seu corpo com uma estabilidade correta e terá boa capacidade de absorver nutrientes. Doenças decorrentes da sua falta em digestão, inchaços do estômago, dificuldades em absorver nutrientes. O alimento, se a gente pensar, todo e qualquer alimento saudável, ele tem moléculas de água dentro dele. E o que é uma molécula de água, senão H2O, ou seja, existem 2 moléculas de oxigênio, lembrando do oxigênio que tem dentro esse átomo de vitalidade. Existe uma mulher chamada Yasmuren, já há bastante tempo, que ela promove esse processo de viver de luz. A gente tem o alimento, como eu disse, o alimento físico, a gente está acostumado a comer e trabalhar a energia, mas se a gente pensa que todo e qualquer alimento, como eu já comentei, realmente nos dá vitalidade, vem do prana, qual seria a melhor fonte de prana, se não o próprio sol? Então, existem pessoas, e cada vez mais, que estão só vivendo de luz. É uma concepção bastante radical para muitas pessoas, mas, no entanto, se a gente pensar que essas pessoas estão pegando a fonte primordial do prana, parece bastante possível isso. Inclusive, já tem um médico brasileiro que vive de prana e faz palestras em relação a isso. É interessante porque quanto mais a gente trabalha com prana que vem direto da fonte ou muito mais puro, obviamente o nosso corpo começa a ter muito mais vitalidade por todo esse trabalho que a gente recebe de uma fonte muito mais superior. Então, ela trabalha muito nas questões ligadas a trabalhar a paz no mundo, a elevação da espiritualidade, até porque ela sente isso muito forte dentro dela. Mas nós, que ainda não estamos nesse nível, ou pelo menos acredito que não, é importante observar que tipo de alimento nós absorvemos.
O Geoffrey Hodgson, também nesse Saúde e Espiritualidade, ele tem uma série de dicas para que a gente possa desenvolver uma saúde que eleve muito mais a nossa consciência ou o nosso lado espiritual, ou nos conecte muito mais ao nosso lado espiritual. E ele coloca que no plano físico, a vitalidade é provavelmente o fator mais importante na saúde. No fornecimento de vitalidade, tende a criar um círculo vicioso de causa e efeito, algo difícil de romper. Pode-se citar a forma da debilidade nervosa na qual a indigestão constitui um fator. A vitalidade é diminuída em todo o corpo por uma outra causa. Isso significa um fluxo insuficiente do raio verde para os órgãos digestivos. Privados da qualidade total de prana, esses órgãos são incapazes de realizar suas funções e não extraem integralmente todo o nutriente e vitalidade dos alimentos, provocando ainda uma maior debilidade de todo o sistema. Por consequência, o sistema não pode absorver e assimilar a vitalidade que, a princípio, deveria receber através de outros canais. Então, quando o meu corpo não está legal, eu não absorvo bem o alimento que eu ingiro. E acaba sendo o contrário também. Se eu não tenho um alimento legal para ingerir, a tendência de meu corpo ficar debilitado. O Hipócrates já dizia, né, esse médico grego, que o remédio vem do alimento, e assim como o alimento é um remédio. Então, quando a gente começa a se dar conta da importância da alimentação, cada vez mais cheia de prana, fica melhor. Hodgson continua dizendo, o autor experimentou nos últimos 10 anos uma dieta vegetariana crua e chegou à conclusão de que a prática de cozinhar os alimentos é um erro. Se a digestão não estiver sido arruinada ou prejudicada por uma escolha insensata do alimento, uma dieta crua, sabiamente escolhida, pode não apenas manter o corpo em seu mais elevado grau de eficiência, mas de fato ter um efeito rejuvenescedor se continuado invariavelmente por um período de alguns anos. Ele escreveu, aliás, esse livro foi publicado nos anos de 1926, e imaginando que ele já estava desde 1916 com essa alimentação, isso não é exatamente uma coisa nova, né? Se a gente pensar também em outras culturas que têm esse tipo de alimentação. Aqui eu estou compartilhando com vocês fotos Kirlian de um tomate cozido e de um tomate cru. A gente vê a diferença de vitalidade em volta, da mesma forma que a gente tem um brócolis cozido e aqui um brócolis cru. E aqui tem outra característica que torna o alimento mais vitalizado ainda. A gente tem aqui um kiwi que seria assim comercial ou de supermercado, e aqui a gente tem um kiwi orgânico. Embora os dois sejam crus, a gente vê a diferença do orgânico em relação ao cru. Da mesma forma, um cogumelo, né? Um comercializado e provavelmente com toxinas, enquanto um orgânico está aqui. Qual é a diferença de um alimento cozido e um alimento cru? Dizem que essas moléculas que são, por exemplo, quando a gente cozinha um vegetal, geralmente o vegetal solta água, essa água que estava dentro das células desse vegetal, elas estão carregadíssimas de prana, principalmente se forem orgânicos, pegaram sol, receberam toda essa vitalidade. E quando eu cozinho, muito dessa água se perde. Se eu como o alimento cru ou aquecido até no máximo 40 graus, esse prana que está dentro dessa molécula de água não se perde. Essa é a concepção dos crudívoros ou dos raw foods, né? O terceiro sistema, o Apana Vayu, que vai da pelvis até os pés, é o sistema excretor. Ele pega o ânus, ele trabalha o raio de vitalidade laranja avermelhado e o chakra fundamental, ou básico. Trabalha com eliminação e excreção de resíduos de dióxido de carbono, fezes, urina, suor, menstruação, toxinas. Também, embora ele não fale, mas também trabalha com eliminar o prana que está em excesso, porque também muito prana, se meu corpo não está legal ou não está
pronto para vibrar nessa frequência, pode também gerar um desequilíbrio. É responsável pelo sistema excretor e reprodutor e também a energia que move para baixo e para fora. Prove energia para intestinos, rins e genitais. Além de estimular a eliminação física de tudo que não é mais necessário para o corpo, a nível mental é responsável por eliminar coisas indesejadas na forma de pensamentos. E como nós temos pensamentos e como eles podem intoxicar o nosso eu. Sua baixa assimilação pode resultar em constipação, a infecção no trato urinário, problemas menstruais e questões ligadas à reprodução. Aqui tem as formas como podem ser eliminados esses raios. Então, através da cabeça, através dos poros, através da excreção das fezes, da urina, através de toda e qualquer possibilidade de eliminação que o nosso corpo possui. O quarto sistema é o Viana Vayu. Todo o corpo, sistema circulatório, raio de vitalidade rosado, e trabalha a partir do chakra esplênico ou chakra do básico. Então, agora a gente entra naquele átomo térrimo, que foi o primeiro que gerou todo o processo de atração dos outros átomos para gerar essa molécula de vitalidade ou prana. É uma energia que circula pelos braços, pernas e por todo o corpo. A energia gerada e equilibrada por Prana Vayu e Samana Vayu, que não é utilizada pelos setores específicos, é distribuída por todo o sistema. É responsável pelo sistema circulatório e controle dos músculos voluntários e involuntários. Quando o Viana está baixo, gera uma letargia, pouca disposição para mover o corpo. A preguiça pode ser física, mas em alguns casos pode ser mental. Podem surgir problemas relacionados com articulações e nos músculos, dificuldades na coordenação mental do corpo, artrite, inflamação nas juntas. Se há uma boa absorção no nível mental, resulta em uma mente forte, com pensamentos fluindo livremente e com facilidade de expressar suas ideias. A pessoa se sente energizada e é ativa. Nesses vídeos que assisti, uma das sugestões para estimular seriam alguns asanas da yoga, principalmente os asanas que são resultado de não de uma pose fixa, mas de um movimento contínuo. Um deles, e o mais importante, é o Surya Namaskar, ou a saudação ao sol, que trabalha justamente para estimular a absorção desse prana específico. E o último deles, o Dana Vayu, que trabalha o pescoço para a cabeça e a questão do sistema nervoso. Parte da garganta, o raio de vitalidade é violeta azulado e o chakra é o laríngeo. É uma energia que sobe desde o pescoço até a cabeça e que dá uma maior capacidade de pensar, raciocinar e tudo o que se relaciona com o pensamento lógico e intuição. No nível espiritual, se a pessoa está em um nível elevado de Udana, adquire um maior nível de consciência. Com baixa absorção de Udana, problemas com as amígdalas, nódulos de tireoide, problemas com as cordas vocais e desordens nervosas, como depressão, enxaqueca e baixa habilidade cognitiva. Porém, se uma boa absorção no nível mental, resulta em um bom comando da linguagem. É possível fazer escolhas claras e tomar decisões perfeitas, ter uma clara percepção do que acontece à volta. Nos Yoga Sutras de Patanjali, cita que esse prana específico, quanto mais trabalhado, possibilita aos mestres transcenderem os efeitos da gravidade, pois o corpo fica tão leve que é possível levitar. Então, a gente passa a ser comandado por esse terceiro triângulo superior, que o Dvalku comenta, que a gente está num outro estágio evolutivo. Aqui tem um esquema de toda a distribuição, né, de um resumo. Então, sai do Sol, se forma a molécula de prana, entra no chakra do baço, é distribuído pelos vários chakras, os vários sistemas, e depois, finalmente, ele é excretado quando foi absorvido ou quando há excesso dele.
Todos os sistemas de medicina atuam por meio de algum aspecto do prana, ainda que não se compreenda o que vem a ser isso. Quando procuramos um médico ou um agente de cura, não é apenas o que eles nos receitam que nos ajuda. Antes de mais nada, reagimos à força de cura, ao prana ou à vitalidade dos médicos. Penetramos em sua aura de cura, no campo de seu prana. Sem que haja alguma relação prânica com o terapeuta, o tratamento dificilmente trará um bom resultado. Mas o interessante, e esse livro também explora isso, é que se a gente se der conta, todos nós, quanto mais nós nos trabalhamos e quanto mais nós vitalizamos o nosso próprio eu e elevamos a nossa consciência, mais nós distribuímos esse prana positivo e ajudamos as pessoas à nossa volta também a se curarem. Ou seja, quanto mais nos evoluímos, mais curadores nós nos tornamos, nesse sentido de responsabilidade por elevar a saúde ou a vitalidade das pessoas. Resumindo, então, fontes de absorção desse prana, existem 5 elementos, e esses elementos, cada um deles absorve de alguma forma. Então, eu posso estimular minha absorção através da luz solar, obviamente com uma pele exposta e sem filtro solar. E aqui, obviamente, se eu estou num horário de um sol muito forte, não ficar no sol, até porque se geram queimaduras, eu estou atingindo diretamente a minha tela no meu quarto subplano, essa minha tela etérica, e estou prejudicando toda a minha absorção de prana. Através do ar, a respiração diafragmática, profunda, e o ar, obviamente, quanto mais puro, melhor. Da terra, alimentos orgânicos e crus, e também a questão da energia da terra, que a terra também recebe prana do sol, e ela também passa para o nosso corpo através dos pés. E, obviamente, pés sem estarem com sapato, né? Água pura ou água solarizada, é uma água que a gente coloca dentro de uma garrafa e coloca para pegar a luz do sol, é chamada de água solarizada. Imantada, a gente pode trabalhar com ímãs, orgonites e outras coisas. O suco verde, o verdadeiro suco verde, ele também tem uma água muito saudável. Só que tudo isso, por mais que eu cuide, eu faça corretamente, se eu não tiver bons pensamentos e ações e emoções equilibradas, o meu corpo, ou seja, o meu corpo etérico, não vai trabalhar, não vai absorver o prana de uma forma tão qualificada como poderia. Então, é importante entender isso. Obrigada. Eu sei que eu falei um monte, passei um monte de informações, mas para mim foi bem interessante de estudar isso e sentir que na prática tem muita utilidade.